Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria espacial, aula número 10. Faremos 2 exercícios envolvendo prismas de bases quaisquer. Obviamente, como a gente já fez exercícios para prismas de bases regulares, vamos agora dar ênfase a prismas de bases quaisquer, desde que elas sejam diferentes de polígonos regulares. Ok? Então, 2 exercícios nessa parte 1 e depois na parte 2, mais 2 exercícios. Primeiro exercício. A figura representa uma piscina de 20 metros de comprimento por 10 metros de largura. A profundidade na parte mais rasa é 1 metro e na parte mais funda, 3 metros. Qual o volume em litros de água necessário para enchê-la por completo? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão. Na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. 2 coisas importantes antes de começar a resolver essa questão. Primeira, será que de fato esse sólido geométrico é um prisma e as bases estão apoiadas corretamente? Cuidado, essa figura, ou seja, esse sólido geométrico é um prisma, só que essa base, que é o chão da piscina, não é paralelo a essa parte da superfície da água. Não são paralelos. Então, no formato que está, não é um prisma. Mas se eu, por exemplo, desenho um sólido com essas características e deito ele, por exemplo, fazendo com que essa parte que está aqui aparentemente na lateral passe a ser a nossa base, e é um trapézio retângulo, se essa parte for para a gente a base, seria então a base inferior, e lá no fundo a base superior, porém elas são agora idênticas. E aí sim nós temos um prisma. E aí qual vai ser a altura? A altura vai ser 10 metros. Então essa é a primeira ideia que a gente vai ter. Então, mesmo que o apoio não está correto para a gente identificar um prisma, né, porque aqui é inclinado e aqui é horizontal, mas se eu deito esse sólido, não vou deitar a piscina, obviamente, mas esse sólido, fazendo com que essa seja a base, e a parte do fundo, veja só, essa parte aqui do fundo, vai também ser o mesmo trapézio, então seria bases paralelas iguais. Então eu calculo o volume encontrando a área da base vezes a altura. Muito bem. Outra informação importante. Quando a gente vai calcular o volume em litros, é importante que as medidas estejam em decímetros, para que a gente consiga calcular o volume em decímetros cúbicos, já que 1 decímetro cúbico é 1 litro. E a transformação será a seguinte. Vou colocar todas, mas não tem necessidade de colocar todas, só para a gente relembrar. Quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A nossa transformação é de metros para decímetros. Basta a gente multiplicar por 10. Para a direita a gente multiplica por 10. Se fosse para centímetros, eu vou multiplicar por 100. Se fosse para milímetros, eu vou multiplicar por 10, 100, por 1000. Para a esquerda, eu divido cada casa por 10. Isso porque é comprimento. Se for área, a gente vai multiplicar cada medida por 100. E quando é volume, por exemplo, metro cúbico, a gente multiplica por 1000 cada medida. Mas aqui, se eu transformo tudo em decímetros, a gente consegue já calcular em litro. Porque, por exemplo, se o resultado for 10.000 decímetros cúbicos, 10.000 litros. Ok? Essa vai ser a ideia. Então aqui 1 metro multiplicando por 10, 10 decímetros. 20 metros multiplicando por 10, 200 decímetros. 10 metros multiplicando por 10, 100 decímetros. 3 vezes 10, 30 decímetros. Então, conferindo, só aumentamos um zero na medida que está em metro. 10 virou 100. 20 metros, 200 decímetros. 1 metro, 10 decímetros. Então vamos calcular a área da base. Como a base
é um trapézio, a gente viu na parte teórica que o cálculo vai ser dessa forma. Muito cuidado, a altura do prisma é 10 metros, mas a altura do trapézio, base maior, 30, base menor, 10, altura 200 decímetros. É porque ele está deitado. Ó. Base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Essa altura é a altura do prisma, não é do trapézio. A altura do trapézio vai ser H minúsculo. Substituindo, eu vou ter base maior, 30, o resultado já vai sair em decímetros quadrados, mais base menor, que é a parte do raso, 10, vezes a altura, 200, dividido por 2. E aí, ó, 40 vezes, eu posso simplificar o 200, com 2 vai dar 100. Então fica 40 vezes 100. Portanto, a área da base é 40, aumento só 2 zeros, 4.000. Se as medidas estão em decímetros, a área vai ser decímetros quadrados. Ainda não é a nossa resposta, porque ele pediu o volume em litros. Mas aí a gente usa volume como sendo um prisma, área da base vezes a altura. Então já temos aqui a área da base, 4.000, vezes a altura, que agora nós temos a altura do prisma 100 decímetros, e o resultado realmente vai sair em decímetros cúbicos. Então eu tenho 4.000, e vou aumentar 2 zeros, já que é vezes 100. E aí vai ser 400.000 decímetros cúbicos, ou seja, 400.000 litros, já que a relação é de 1 para 1. Esse, portanto, já é o resultado final para a nossa questão. Essa piscina, que é um prisma, tem volume de 400.000 litros. Ok? Muito bem. Segundo exercício, na figura a seguir tem-se o prisma reto AB, ABC, DEF. Então ele deu a parte de cima e a parte de baixo, na sequência com os pontos. No qual DE, 6 centímetros, EF, 8 centímetros. E DE é perpendicular, o DE é perpendicular a EF. Então aqui é perpendicular. Se nós temos um prisma, essa base de cima também é idêntica à de baixo. Temos a visão aqui da parte de cima e aqui a base. Muito bem. Se o volume desse prisma é 120 centímetros cúbicos, a sua área total em centímetros quadrados é letra A, 144, B, 156, C, 160, D, 168 e letra E, 172. Sugiro que você pause o vídeo, tente organizar a sua solução e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Então, detalhe, é um prisma reto que vai ter aqui DE perpendicular a EF e aqui a mesma coisa. DE vale 6 centímetros, EF vale 8 centímetros. A gente consegue calcular a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é a base, usando apenas raciocínios 6, 8 e 10. Como você fez para achar 10, professor, sem usar o teorema de Pitágoras? A gente sabe que existe o triângulo famoso pitagórico 3, 4 e 5. Né? Um triângulo bem famoso. Você pode verificar que 6 é o dobro de 3, 8 é o dobro de 4, e aí a hipotenusa vai ser o dobro de 5. Mas se você quiser, chame aqui de x, x ao quadrado é 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Vai dar 36, mais 64, vai dar 100, raiz de 100 é 10. É uma outra forma de calcular. Mas como a gente está aí
se preparando para o Enem, a gente tem que ganhar alguns tempinhos aí para facilitar a nossa solução e a gente poder ter oportunidade nas outras questões. Muito bem, já temos a área da base. Por que nós já temos a área da base? Nem precisaríamos desse 10. Só precisamos para calcular a total, porque eu vou precisar da área lateral. Mas a área da base, ela já está bem definida, porque eu não precisaria do 10. Basta eu pegar base 6 vezes a altura, como aqui é 90 graus, vou determinar aqui a altura como sendo 8, que é a altura relativa a esse cateto DE. Então, base vezes altura, prolongando aqui, a gente sabe que essa altura forma 90 graus com a base, sobre 2. 48 por 2, 24 centímetros quadrados. Essa vai ser a base. Mas eu preciso agora das áreas laterais. São áreas diferentes. Vou pegar, por exemplo, essa área que está aqui. Essa área em azul. Vamos chamar área 1. Essa área vai ser comprimento 8 vezes a altura. Até a gente esqueceu de colocar essa altura. Mas nós ainda não temos essa altura, mas temos o volume. Então, como calcular essa altura do prisma H? Usando o volume. Então, vamos aqui. Volume é 120, vai ser igual à área da base, já calculamos. Volume é a área da base vezes a altura. 24 vezes a altura do prisma. Esse 24 vem dividindo. 120 sobre 24 é igual a H. Vai dar 5. Mas se você simplificar, por exemplo, o 12 por 12 dá 1 e 24 por 12 dá 2. Então fica 10 dividido por 2, 5 centímetros. Então H, 5 centímetros. Muito bem. Então vamos substituir aqui 5 centímetros para a altura. 5 vezes 8, 40 centímetros quadrados. Vamos calcular agora a área 2. Vou pegar aqui de verde, que está ali no fundo. Essa área 2 será dado pelo comprimento 10, porque a hipotenusa é 10, vezes a altura 5. Área 2, 50 centímetros quadrados. Faltou agora, vamos pensar, essa parte aqui, roxo. A gente calcula, vamos chamar de área 3. Essa área 3, vamos fazer o que a gente fez com a 1, né? Temos aqui essa de trás é a 2, já calculada. A área 3 vai ser base 6 vezes altura. A altura é 5, então 6 vezes 5. Área 3 igual a 30 centímetros quadrados. Muito bem. Agora a gente já pode calcular a área total. Veja, vamos nesse espaço que a gente tem aqui e finalizar a questão. A área total será, cuidado, vai ser de fato 2 vezes a área da base mais a área lateral, mas as áreas laterais são diferentes, cada uma face diferente da outra. Então 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então 2 vezes a área da base, nós já calculamos aqui 24, mais a área lateral. Nós ainda não calculamos a área lateral. São 3 faces, o resultado é 40, mais 50, 90, 90 com mais 30, 120. Então 120, a área total será 48 mais 120, 168 centímetros quadrados. Esse, portanto, o resultado final para a área total.
Resultado final do exercício. Como ele pediu em centímetros quadrados, a área total será 168. Marcaremos, portanto, letra D de dado. Ok? Com isso a gente finaliza essa aula com os 2 exercícios de fixação. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.